Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, eu sou o Lucas Knipe e vamos falar um pouco sobre essa temporada do Chelsea, né? Uma temporada que começou com os torcedores e a mentalidade lá embaixo, o pessoal achando que seria uma temporada terrível para se esquecer e termina com as expectativas lá em cima após uma temporada que foi um sucesso em decorrência das circunstâncias que se apresentavam, né? Um time que não podia contratar, que havia perdido seu principal jogador para o Real Madrid e ainda contaria com um técnico mais que promissor ainda no seu segundo ano de experiência. E mesmo assim o Chelsea fez uma temporada em que teve grandes jogos, venceu pelo menos todos os times do Big Six uma vez, o que é um feito muito importante, e ainda termina com a vaga de Champions League e agora pode acabar contratando o Kai Havertz, se juntando a duas grandes contratações como o Timo Werner e Hakim Ziyech, que vão ajudar muito a produtividade do ataque do Chelsea na próxima temporada. Mas merece uma atenção especial pela circunstância que se estava no começo da temporada. Porque assim, Chelsea na temporada passada, com o Maurício Sarri, não foi um Chelsea que convenceu, que alegrou muita gente. Foi um time que deixou a desejar em alguns momentos e passou alguns vexames. Um deles foi um 4-0 por Bournemouth, né, que foi um jogo assim, não dava para aceitar. O Bournemouth foi um time que lutava contra o rebaixamento na época, se não me engano. E levou um 6-0 do Manchester City. E isso foi uma derrota que pegou muito feio, né, porque foi uma das maiores derrotas da história do Chelsea. Então, era um time que oscilava entre momentos muito ruins e às vezes oscilava momentos muito bons, né? O 4-1 contra o Arsenal foi uma partida espetacular do Chelsea, né? No final da Europa League. Eles venceram o próprio Manchester City por 2-0, quase não deixando o time do Guardiola jogar. Isso foi no primeiro turno daquela mesma Premier League. E assim, era um time que oscilava muito e os torcedores, né, principalmente os que iam no estádio, xingavam, criticavam o Maurício Sarri. E para piorar a situação, o Chelsea foi punido, se não me engano, por transferência de juniores, entre eles um deles que está jogando muito bem, que é o Billy Gilmour, por 2 janelas de transferências. É uma punição considerada até leve, se a gente levar em conta que alguns times punidos pela regra de fair play ficam fora da Champions. Isso é muito pior do que a regra de transferência, né? Então o Chelsea recebeu essa punição e o fato de que ele não estava com um elenco maravilhoso e iria perder seu melhor jogador deixava em xeque o fato assim, se esse time nessa temporada teve essas oscilações, acabou em terceiro, mas de qualquer jeito beneficiado pela bagunça que foi o United e o Tottenham no final da temporada, teve toda essa dificuldade para ir para a Champions e ainda vai perder o Hazard e ainda deve contar com um técnico de segunda viagem, o que esperar para a próxima temporada? E o primeiro sinal não foi positivo. O Chelsea estreou na temporada com um 4-0 do Manchester United, que era um time que ainda recebia críticas pelo trabalho do Solskjaer, críticas que eu ainda continuo fazendo, porque eu não acho o cara um bom técnico, mas de qualquer jeito foi uma imagem assim ruim. E o Chelsea não jogou bem, às vezes apresentava uma boa jogada, mas tinha alguns erros de passes primários. Então assim, o pessoal olhava aquele negócio e falava, o Chelsea vai lutar muito ali no meio de tabela. Caiu, obviamente não, mas vai ser campanha de meio de tabela, não vai ser uma coisa muito legal. Mas aí veio o primeiro sinal de vida. Eu acho que assim, o primeiro sinal de vida mesmo foi logo no jogo seguinte, que foi pela final da UEFA Super Cup, né, que é aquele título disputado entre o campeão da Champions League e o campeão da Europa League, e todo mundo tava com medo, porque era outro derby inglês. Era o Liverpool, que era um time que vinha de uma sequência de vitórias gigantesca, contra um Chelsea que tinha acabado de perder de 4-0. E o jogo teve um resultado que começou muito surpreendente, porque o Liverpool começou atacando, mas do nada o Chelsea começou a ter o domínio do jogo, e abriu 1-0 e teve um primeiro tempo que chegou até a marcar o segundo gol, o Pulisic, né, que era aquele único reforço que só pôde ir para o Chelsea porque a punição do fair play financeiro veio depois. Ele marcou um segundo gol lá que eu ainda acho, assim, estava impedido, mas eu queria ter visto a linha lá, né, porque foi um lance bem duvidoso, mas ele faz um golaço lá, o pessoal fica falando, pô, esse time tem potencial, principalmente umas trocas de passe rápido, que era uma coisa bem bonita lá, é uma coisa que não acontecia com o Sarri. A gente viu mais criatividade ofensiva naquele jogo do que houve no 2-0 que o Chelsea tinha tomado na Premier League. Assim, embora tenha criado chances de perigo lá, pareceu um Chelsea com muito mais personalidade, mesmo tendo jogadores inferiores. Aí depois vem a base, né? Tipo assim, o Chelsea leva um gol de empate, mas a base vem no final do segundo tempo, pressiona, acaba não conseguindo. Aí vem a prorrogação, leva um gol da virada, né? O gol do Mané, mas acabou empatando e no final do segundo tempo da prorrogação só dava a Chelsea. O Chelsea pressionava, teve boa defesa do Adrian, e vale lembrar que foi decidido nos pênaltis, e o pênalti que decidiu tudo, o goleiro do Liverpool, o Adrian, se adiantou e não foi revisto. Então poderia ter sido um título até do Chelsea naquele momento, porque na minha opinião foi um jogo até melhor do Chelsea do que do Liverpool. E o pessoal falou, poxa, tem chance de ser uma boa temporada, tem potencial esse time. Começou meio instável, teve 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas nos primeiros 6 jogos,
Isso não é um começo muito grande. As duas derrotas eram para Liverpool e United, né? O jogo do Liverpool até surpreendeu no final, né? Liverpool abriu 2-0, o Chelsea descontou e os últimos 10 minutos o Chelsea teve 80% de posse. Então, assim, naquele momento parecia um time que, se conseguisse ajustar seus defeitos, podia ir longe. Aí do nada emplacou aquela sequência de 6 vitórias seguidas. Aí virou um 8-2-2 a campanha, que é sempre uma campanha muito competitiva, passando-se 12 jogos, ter 8 vitórias. Não à toa o Chelsea foi para a vaga de Champions League naquele momento. Aí o time começou a alternar alguns momentos, vencia às vezes, perdia, empatava, aí voltou a emplacar algumas sequências de vez em quando, mas o fato é que de lá, acho que da nona rodada até a última, ele nunca saiu da zona de Champions League. Ele foi um time que teve muitos problemas de lesão, foi um time que teve alguns problemas com falta de jogadores para algumas posições, teve que depender muito da base, e é uma base que jogou muito bem, principalmente o Mason Mount, o próprio Tammy Abraham, que começou bem a temporada, terminou mal, mas de qualquer jeito a gente viu uma base muito promissora. O Reece James fez um excelente trabalho como lateral, o Billy Gilmour foi muito bem como volante, Loftus-Cheek e Hudson-Odoi também eram jogadores impressionantes. Então, assim, essa base teve a oportunidade de crescer e foi muito bem aproveitada pelo Frank Lampard. É um time que, mesmo sem ser o melhor jogador na temporada passada, o Eden Hazard, marcou mais gols do que naquela temporada. Aquela temporada era muito ancorada no Hazard. O Hazard virava o centro das atenções e tinha marcado 15 gols e 15 assistências. Números que não foram repetidos em nenhum dos dois quesitos, exceto gols em que o Abraham ficou empatado com 15. Mas de qualquer jeito, era um time que faltava criatividade, pouca gente era criativa, e o Lampa conseguiu dar um pouco de criatividade a cada um desses jogadores. Os jogadores começaram a crescer em assistências. O William teve 7 assistências, o que é um número alto para um cara que normalmente tinha menos durante o decorrer de sua passagem. Muitos jogadores conseguiram crescer. O Kovacic, para mim, é o melhor exemplo. Ele tinha jogado muito mal na época do Maurício Sarri, alternando alguns bons momentos, mas o resumo da temporada dele não era positivo. Muitos torcedores criticaram o fato do Chelsea ter aceitado a cláusula de compra, que era a cara do Real Madrid. Mas no final foi um grande acerto, porque ele evoluiu muito no trabalho com o Frank Lampard. O Frank Lampard se mostrou um melhor gestor de jogadores do que o Maurício Sarri. Os jogadores conseguiram evoluir mais sobre as mãos do Lampard do que sobre as mãos do italiano. Embora a temporada tivesse alguns defeitos, o fato de ter deixado o Davi Luiz embora, se tendo uma zaga com nomes poucos confiáveis, embora o Davi Luiz não seja confiável, tipo assim, eu vejo assim o Davi Luiz, pelo fato de ele dar assistências e ter um bom passe longo, ele contribui mais do que jogadores como o André Christensen, que marca o Gasparzinho. Eu até entendo a decisão do Lampard de deixar ele embora, mas eu não acho também que foi um hiper acerto. Eu acho que cabe uma discussão nesse momento, mas a defesa do Chelsea não funcionou em si. O Lampard tentou várias soluções, colocou 3 zagueiros às vezes, colocou os laterais com meia, mas acabou que nem sempre funcionou. Mas o fato é que um resumo da temporada o Chelsea vai para a próxima Champions League, está na final da Copa da Inglaterra, eliminou o Liverpool e o Manchester United. Imaginar assim, vencer o Liverpool e o Manchester United é uma tarefa difícil, ainda mais o Manchester United que vinha no seu melhor momento, o Liverpool que vinha mal, mas ainda assim é um time muito competitivo. Ele venceu cada um dos times do Big Six essa temporada, o próprio Liverpool e o Manchester United na FA Cup, e venceu o City na Premier League por 2-1 no jogo do segundo turno, venceu o Tottenham 2 vezes e venceu o Arsenal no primeiro turno, ficou perto da vitória no segundo, mas as falhas da defesa acabaram comprometendo. A verdade é que um time desse, que tinha tantas poucas expectativas, conseguir terminar em quarto, empatado com o terceiro, e estar na próxima Champions League, estar na final da FA Cup, e o fato de que ele pode ter uma temporada muito melhor no ano que vem, vindo com esses novos reforços que estão chegando para o time, Akizet, Timo Werner, agora possivelmente Kai Havertz, é uma temporada que sai muito acima do esperado. Porque eu acho assim, o pessoal ficava falando que vai ser top 4, o United e o Everton, vai ser o Arsenal, o Tottenham. O Chelsea foi um time muito menosprezado no início da temporada, mas provou que um bom técnico, assim, mesmo jovem, mostrou muita capacidade. Ele mudou muito o esquema, que era um problema muito grande do Sarri, que sempre insistia no 4-3-3, um cara de pouca variabilidade tática. E o Lampard testou vários esquemas, testou vários estilos de jogo, mostrando ser um cara inteligente, um cara que sabe se adaptar. Em vários momentos conseguiu tirar leite de pedra do Chelsea, porque foi um time que surpreendeu muito as expectativas. Teve derrotas bobas? Teve. Todo time tem derrotas bobas na temporada. Mas é o de se esperar de um time feito por jovens, que tende a se oscilar mais. Mas de qualquer jeito, 66 pontos, marcar mais gols nessa temporada do que na passada, quando você tinha um cara world class como o Eden Hazard,
é uma temporada para se bater palmas. O Frank Lampard fez muito mais do que se esperava. Eu acho que assim, perguntasse para uma pessoa falar, o Chelsea com o time que tem hoje vai ir para a final da FA Cup como favorito, eu acho ele favorito sobre o Arsenal. Ele vai para a Champions League na próxima temporada e esse time vai conseguir fechar reforços como Kai Havertz, Hakim Ziyech e o Timo Werner. Você acha que alguém iria acreditar? Você acha que alguém iria... Você acha, você tá maluco? Olha como é que o Chelsea tá. Você acha mesmo que esses caras vão com um time assim? Era esse o início da temporada. Agora, no fim da temporada, o pessoal tá se perguntando se o Chelsea vai brigar pelo título no próximo ano. Então, assim, é uma temporada que tem um saldo muito positivo no geral. Isso se deve a um bom trabalho do Lampard e, é claro, também não temos que elogiar muito a base do Chelsea, né, que sempre foi muito menosprezada pelo próprio clube, né, poucas vezes o time dava oportunidades aos talentos promissores que vinham dessa base e às vezes até fabricava craques para os outros times. Não me engano, o Lukaku, o De Bruyne são peças pouquíssimas aproveitadas da base do Chelsea, mas no final a base do Chelsea hoje está tendo muita utilidade. Mount, o Abraham, o Loftus-Cheek, o Gilmour e o James têm tudo para serem bons jogadores assim, no futuro, de um nível do mais alto do campeonato inglês e talvez até da Europa. Então, eu acho assim, o Chelsea tem tudo para ter uma próxima temporada muito melhor. Vamos ver como o Lampard vai organizar esses reforços, vamos ver os próximos reforços do Chelsea. Ainda falta um goleiro, ainda porque o Cabaleiro não dá e o Kepa está numa fase muito ruim. Ele foi muito bem na temporada com o Sarri, mas nessa daí não tem nem como defender. Precisa ainda de um zagueiro, precisa de um lateral esquerdo, ainda faltam algumas peças. Mas o fato é que o Chelsea vai vir melhor para a próxima temporada, vai ter melhores jogadores e possivelmente tem um potencial muito mais alto do que teve essa temporada. Eu acho que a discussão para a próxima temporada vai ser: Chelsea vai brigar pelo título, o que é diferente desse ano, se o Chelsea tinha a chance de Europa League e acabou indo para a Champions. É uma temporada para se orgulhar. Por esse vídeo é isso, gente. Dúvidas nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.